E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara, você já assistiu ao primeiro episódio do seu desenho animado favorito? Bom, sim, talvez você tenha assistido, mas você já assistiu ao primeiro episódio perdido do seu desenho animado favorito? Por incrível que pareça, os primeiros episódios feitos dos desenhos animados são muito diferentes das versões que a gente conhece e viu na TV. Isso acontece quando um canal de TV encomenda um primeiro episódio chamado episódio piloto. O episódio recebe o nome de piloto porque ele seria tipo um episódio de teste para pilotar a série. Se o episódio vai bem, ele ganha uma série completa. Mas aí, se o episódio piloto vai mal ou o canal de TV acaba não curtindo muito, a animação vai pro brejo, a gente nunca mais ouve falar dela na vida. Então bora lá conhecer os primeiros episódios perdidos dos desenhos animados que você nunca ouviu falar. Obviamente, quem é corneta de carteirinha já clicou no like, né? Se você ainda não tinha clicado, clique agora, tá? E eu vou te perdoar se você não clicar, você não é corneta de carteirinha. E não esquece que se você for novo por aqui, você também pode se inscrever no botãozinho vermelho ali embaixo, tá? Ativa o sininho e não perde nada do canal. E se você ativou o sininho e não tá recebendo as notificações, fica tranquilo porque a gente não tem só o YouTube, tá? Tem o Instagram e o Twitter também que estão aqui na descrição, você pode seguir e ativar as minhas notificações das redes sociais porque aí você não perde nada mesmo, tá? Se o YouTube não tá mandando pra você, eu tenho certeza que as minhas redes sociais vão mandar sempre e você sempre vai ficar sabendo, tá? Então é só seguir lá. O episódio piloto das Meninas Superpoderosas. Em 1998, no canal de TV a cabo, Cartoon Network, lançava o primeiro episódio das Meninas Superpoderosas, chamado de Baratas Não São Barato, onde a Florzinha, a Lindinha e a Docinho precisam salvar a cidade de Townsville de algumas baratas que dominam todo lugar lá. É bem nojento o episódio. Mas esse aí, que é o primeiro episódio oficial das meninas exibido na TV, na verdade não foi realmente o primeiro. Pra você ter uma ideia, as Meninas Superpoderosas já tiveram 3 primeiros episódios antes desse. Ou seja, o cara fez 3 episódios pilotos e só o 4º que foi pro ar. Imagina a frustração do maluco de nunca ser aprovado. O primeiro episódio piloto foi produzido em 1992, quando ele ainda era um estudante de animação. E as Meninas Superpoderosas, na verdade, se chamavam as Meninas Porradaria. O professor Otônio era bem diferente da versão final que a gente conhece, e as Meninas Superpoderosas também tinham um traçado um pouco esquisito. Confesso até que dava um pouco de medo. Apesar desse seu episódio piloto, ele nunca foi ao ar e na verdade ele só tem 3 minutos. É um curtinho feito pelo cara só para apresentar as meninas. Já no segundo episódio piloto, lançado em 1995, esse sim acabou indo pra TV, num quadro chamado What a Cartoon, que aqui no Brasil era tipo o Cartoon Cartoons, onde alguns desenhos animados novos tinham espaço de serem exibidos lá. Se eles iam bem, eles eram aprovados e viravam um desenho oficial. Esse segundo episódio piloto ficou conhecido como Conheça Fios e Confusão. E as Meninas Superpoderosas manteram o mesmo traçado que elas tinham lá na versão original. Só que aqui, ao invés de elas se chamarem as Meninas Porradaria, elas mudaram o nome agora para Meninas Superpoderosas. Isso aconteceu porque, tipo, na versão americana, elas chamavam de Whoop Ass Gross. E Whoop Ass Gross faz meio que uma referência a bumbum. Tipo, você ter bumbum na sua animação não é uma coisa muito legal, sabe? Tipo, como é que se chama a sua animação? Ah, é bunda super poderosa. Não é legal, né? Nessa versão também das Meninas Superpoderosas, a Florzinha se chamava Florzinha, a Lindinha se chamava Denguinho e a Docinho é quem se chamava Lindinha. Já no terceiro e último episódio piloto, lançado em 1996, chamado Crime 101, as Meninas Superpoderosas deixaram aquele formato de animação assustador e começaram a usar o novo formato, o mais famoso delas e tradicional, só que com um traçado um pouco mais forte do que o normal. Esse episódio acabou tendo uma audiência legal, só que tipo, ele tinha um problema. Não tinha uma história, não tinha uma profundidade. A gente não sabia quem eram elas, como elas surgiram, de onde é que elas vinham. E é exatamente por esse motivo, pela boa audiência, que o Cartoon Network decidiu dar a chance. E eles fizeram finalmente a série das Meninas Superpoderosas, depois desses 3 primeiros episódios bizarros. O episódio piloto de Gravity Falls.
Gravity Falls estreou no Disney XD em 2012, com o primeiro episódio chamado de Armadilhas para Turistas. Nesse episódio a gente conhece os irmãos Dipper e Mabel, que são obrigados pelos pais a irem passar o verão em Gravity Falls. E no primeiro episódio já a gente percebe que o verão deles vai ser um pouco complicado, sabe? Tanto que eles enfrentam um gnomo gigante, né? Só que o primeiro episódio verdadeiro de Gravity Falls não é assim não. Na verdade, ele é assim, mas não é não, entendeu? O piloto do Gravity Falls nada mais é do que uma versão de baixo orçamento da versão final. A Disney queria muito que o criador do desenho apresentasse para ela uma versão de como seria a Gravity Falls. Como ele não tinha muito dinheiro, com a verba que ele tinha, ele fez um episódio piloto de 11 minutos. O traçado da animação do episódio piloto era bem diferente dessa versão que a gente conhece. Ele podia até ser considerado um pouco realista para os padrões da Disney, sabe? Quando os padrões da Disney utilizam um formato mais fofinho, esse aí tinha um formato mais de pintura. Inclusive o tio avô deles, o Stan, a Mabel e o Dipper usam roupas de cores diferentes. E como eu disse, esse episódio piloto segue os mesmos moldes do original. Aqui a gente vê a Mabel saindo com um cara meio esquisito que parece um zumbi, né, o Jeff. Também vê o Dipper encontrando o diário de Gravity Falls, vê eles fugindo de um gnomo gigante. Apesar de bem parecidos, o episódio original de Gravity Falls tem 23 minutos, enquanto esse aí só tem 11 e o traçado é totalmente diferente. O episódio piloto de Rick and Morty. O primeiro episódio de Rick and Morty estreou no Adult Swim lá em 2013 na Cartoon Network americana. E nesse episódio a gente percebe que a vida do Morty não vai ser fácil quando ele decide ser meio que a cobaia do avô dele, o Rick. E o Rick faz com que o Morty viaje entre dimensões atrás de algumas sementes especiais para um experimento. E a história do primeiro episódio verdadeiro de Rick and Morty chega até a ser um pouco engraçada. Em 2005, o co-criador da série, o Justin Roiland, tinha criado uma série para a internet chamada House of Cosby, que contava um pouco da vida da família do ator Bill Cosby. E por causa dessa série criada, o Justin recebeu uma carta do advogado do Bill Cosby, dizendo que ele não tinha o direito de usar as imagens do Bill na internet, e que ele tinha que parar com a série na hora. O maluco obviamente ficou pistola, né? E em 2006 ele decidiu criar uma paródia de Volta pro Futuro, onde ele ia se manifestar contra esse advogado aí do Bill Cosby e toda a galera que queria tirar a série dele do ar. E nesse desenho ele cria uma paródia do Doc Brown e do Marty McFly. Só que dublando esses dois personagens, ele percebeu que a ideia era muito legal. E por causa disso, ele decidiu não protestar e criou um roteiro chamado As Verdadeiras Aventuras de Doc e Marty, onde o Marty prende a pipa numa árvore e o Doc diz que o único jeito de voltar no tempo é o Marty. Não veja esse primeiro episódio, entendeu? É horrível, não veja. Alguns anos depois, então, o criador do desenho, o Dan Harmon, viu essa ideia aí do Justin Roiland na internet e falou que ela era genial, que eles precisavam criar uma série sobre um cientista e um menino que acompanha ele nas viagens. E foi com esse episódio ridículo e totalmente mal desenhado que surgiu Rick and Morty. O episódio piloto de Jimmy Neutron. Eu sei que esse desenho hoje em dia não é tão popular quanto ele era lá em 2003, 2006, mas eu preciso falar dele, mano, porque ele marcou a minha infância e o episódio piloto de Jimmy Neutron tem uma história muito legal por trás e você tem que conhecer. Em 2002, na Nickelodeon, lançava o primeiro episódio de Jimmy Neutron na TV, chamado de O Ataque das Calças, onde o Jimmy Neutron tá cansado de sempre ter que ficar dobrando as calças dele. Então, como ele é um menino gênio, ele acaba inventando um chip que faz com que as calças se dobrem sozinhas. Só que aí é claro que tudo sai de controle e as calças começam a atacar a Retrovila. Mas como você deve suspeitar, o primeiro episódio verdadeiro não foi bem assim. O episódio piloto do Jimmy Neutron nem exibido na TV foi. Ele foi apresentado numa feira anual de computação gráfica, em formato de curta-metragem com menos de 1 minuto. Nesse curta-metragem ele era chamado de Johnny Quasar, e ele era totalmente diferente da versão que a gente conhece. O curta chamou a atenção da galera da Nickelodeon, que encomendou um episódio piloto. E em 1998 estava pronto então o episódio chamado A Fuga do Menino Foguete, que apesar de bem mal feito comparado à versão final do Jimmy Neutron, esse episódio ia ser o primeiro exibido na TV. Só que ele não foi exibido por dois motivos. O primeiro é que na verdade a Nickelodeon não tinha público suficiente para chamar as pessoas para assistirem Jimmy Neutron. E o segundo é que eles decidiram então lançar primeiro um filme chamado As Aventuras de Jimmy Neutron, o Menino Gênio. E como a história do filme
filme ficou muito parecida com a do episódio piloto, o episódio piloto acabou não sendo exibido. E é exatamente por esse motivo que A Fuga do Menino Foguete não foi exibido na TV, porque a qualidade dele era ruim e porque o filme era muito parecido. Você só consegue encontrar ele no DVD Fusões e Confusões Ou na internet, né, que talvez você tenha. Hoje em dia é um pouco difícil de ter internet, mas lá você encontra. o episódio piloto de O Incrível Mundo de Gumball. O Incrível Mundo de Gumball foi lançado em 2011 na Cartoon Network, com o primeiro episódio intitulado O DVD, que mostra o Gumball e o Darwin destruindo um DVD que eles alugaram na locadora e tentando arrumar dinheiro para pagar lá o prejuízo. Só que o episódio piloto foi feito em 2008 e ele não foi nem exibido na TV também. E ele não tem absolutamente nada a ver com o Gumball que a gente conhece hoje em dia. No episódio, que é mais uma espécie de curta-metragem, o Gumball e o Darwin tentam fugir da escola. E até o Darwin tá um pouco diferente. Tipo, ele usa um formato de animação 3D. E todo mundo sabe que o Darwin é animação 2D. Eu acho que eles tomaram a decisão de mudar esse formato de animação, porque como o Darwin era um personagem principal, seria muito difícil você ter que animar toda vez um personagem 3D principal. Além de ser muito caro, né? Todo mundo sabe que Gumball é caro de fazer. E é exatamente por isso, por ser caro de ser feito e ter uma qualidade muito alta, que ele só foi ser aprovado 3 anos depois. Esse curta-metragem do episódio piloto do Gumball foi liberado pela Cartoon Network em 2010, foi tirado do YouTube e só foi parar lá de novo em 2013. Pois é, por incrível que pareça, tudo tem seus altos e baixos e nem todas as animações nasceram perfeitas, né? Você conhece mais algum episódio piloto que nunca foi exibido, ou um episódio piloto perdido de um desenho animado? Se você conhece, comenta aqui que eu vou te dar um amei e a gente faz uma parte 2, tá? Mas pra parte 2 rolar, você tem que deixar aquele like pra ajudar o canal, se inscrever também e me seguir nas redes sociais pra gente conversar um pouquinho, tá? Não esquece de conferir o último vídeo que tá aparecendo aqui do lado e a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneta. Valeu, pessoal!